Olá, olá, estamos de volta com o Inquietações. Hoje vamos estar à conversa com um convidado que nos vai falar de um tema que talvez tenha a ver com credos, com fés, mas antes de começarmos, gostaríamos de apelar a que todos escutassem muito bem as palavras do nosso convidado, porque se há alguém que pode falar é alguém que vive uma situação e depois pode descrevê-la com mais propriedade. O nosso convidado é o António Madaleno e vai estar à conversa comigo e com a Madalena no Inquietações. Madalena, Onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Bem-vindo, António Madaleno. Vamos a Obrigado. isto. muito bem. Obrigado pelo Eh, convite já agora. o António foi durante muito tempo membro, agora vamos dizer seita, mas na altura com certeza que acreditava que era um credo religioso, das Testemunhas de Jeová. Mais tarde sai e resolve fazer um trabalho de desconstrução, se é que podemos dizer assim, que depois acaba por compilar num livro que já podemos encontrar em qualquer lado à venda, chamado Apóstata, porque saí das Testemunhas de Jeová. Madalena, porquê, depois de tantos anos, e já agora se quiseres fazer um breve apanhado da história, desde que entras nas Testemunhas de Jeová até ao momento em que sais e depois o porquê do livro. Olha, em primeiro lugar, como eu já disse, obrigado pelo convite que me fizeram, poder estar aqui a falar um pouco sobre a minha história de vida, no fundo, que reflete a história de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo que se envolveram ou que estão ainda envolvidas com esta religião, porque não deixa de ser uma religião reconhecida em Portugal e na maior parte dos países do mundo, mas também não deixa de ser um grupo sectário que muitos consideram como fundamentalista e que, pronto, tem algumas coisas bastante controversas, conforme vamos falar aqui. Em relação à minha história, a minha história começa com a minha mãe, que recebe as testemunhas de Jeová à sua porta. Tinha eu 1 ano de idade, portanto ainda bebê. A minha mãe, na altura, estava casada há cerca de um ano, estava a passar por um período emocional muito complicado, depressiva, com pensamentos suicidas. Pelo que ela me disse, ela já tinha tudo planeado. Portanto, era uma fase muito, muito difícil da vida dela. Venho de família humilde, era uma família, pronto, trabalhadora. Os meus pais tinham vindo do Alentejo, como muitos portugueses que emigraram do interior, do interior para a cidade e, e fixaram-se na Brandoa. Como vocês sabem, a Brandoa era considerada na altura o maior bairro clandestino da Europa. Portanto, era uma zona pobre, uma zona com bastantes dificuldades, uma zona de muita dificuldade mesmo profunda. Bem, e é nesta altura que a Senhora Jeová bate à porta da minha mãe. A minha mãe, que já, pronto, como a maior parte das pessoas, nunca tinha ligado muito à mensagem da Senhora Jeová e até tinha preconceito para com elas, mas talvez devido à fase emocional em que estava, ela foi receptiva, ouviu, e aquilo que elas lhe transmitiram fez-lhe sentido. Fez-lhe sentido, começou a ter um estudo bíblico com as Testemunhas de Jeová, que é assim que normalmente começa a integração neste grupo religioso, com o estudo bíblico, que é feito de modo presencial, uma vez por semana, em casa do morador. E a minha mãe logo aí ganhou uma grande afinidade com a instrutora, que era uma senhora, também de Testemunha de Jeová, obviamente, e ganharam ali logo uma grande amizade. Pronto, e a partir daí a minha mãe começou-me logo, desde pequenina, a ensinar, dentro das crenças religiosas das Testemunhas de Jeová, começou-me logo a ensinar sobre o Senhor Jeová, sobre o paraíso na Terra, sobre o que vai acontecer quando Deus trouxer o fim de toda a maldade, o chamado Armagedon, ou Armagedão. E, no fundo, eu fui criado, fui educado e fui construindo a minha pessoa dentro deste grupo religioso até foram quase 40 anos dentro desta organização religiosa. Tanto é que eu cheguei, inclusivamente, a ter o cargo de ancião por 10 anos, cargo este que tive até bem pouco tempo antes de abandonar o grupo.
Portanto, foi há muito pouco tempo que saíste das Testemunhas de Jeová, é isso? Eu afastei-me, eu e a minha esposa, junto com o meu filho pequeno, que na altura tinha 6 anos, eu afastei-me em 2011. Houve aqui uma primeira fase, foi um afastamento, ou seja, um corte. Deixei de ir assistir às reuniões, deixei de pregar. Já antes, pouco tempo antes, tinha abdicado de ser ancião, aproveitando uma mudança de casa, mudança de congregação, etc. Eu disse, olha, eu vou mudar de congregação, vou para outro território, vou para outra casa, eu não quero servir mais como ancião, pelo menos para já, pronto. Tenho uma vida muito complicada em termos de trabalho, a minha área de trabalho é as artes gráficas, é o design gráfico, é uma área muito complicada em termos de timings, em termos de prazos de entrega, pronto, é uma área difícil nesse aspecto. Mas naquela altura estava a ser mesmo muito complicado, tanto é que eu às vezes vinha de correr do trabalho para a congregação para dirigir a reunião, e terminava a reunião às 10h30 da noite, um quarto para as 11, e ia a correr para o trabalho para ir acabar o trabalho que tinha, e ia até às 2, 3, 4, 5 da manhã. Portanto, era uma vida muito complicada. Portanto, houve uma dedicação de corpo inteiro a esta organização religiosa, não é? Durante quase 40 anos de vida, portanto, não é pouca coisa. E eu sempre levei a sério, não é? Eu sempre levei a sério esta organização religiosa. A partir do momento em que eu começo a questionar a doutrina do sangue, quando a minha esposa fica grávida, a partir daí é que começo a ter questionamentos que me levaram à dissidência, digamos assim. Mas até aí eu estava de corpo e alma na organização religiosa. Então, e esse questionamento foi, digamos, o gatilho que te começou a fazer ver as Testemunhas de Jeová de forma diferente? E como é que ele foi, esse questionamento, como é que ele foi recebido pelos pares, pelas pessoas da congregação? Não sei se é o termo certo. Não foi recebido. Porque dentro destes grupos religiosos tu não podes questionar. Tu não podes levantar, como se chama dizer em português, não podes levantar a lebre. Não podes dar a entender que estás a duvidar ou que estás a pôr em causa o ensino do líder ou dos líderes. Porque neste tipo de grupos, não é? Grupos de autocontrolo, grupos fundamentalistas, grupos muito fechados, onde todos acreditam da mesma forma, todos dizem a mesma coisa, não é? E as Testemunhas de Jeová até se orgulham a nível mundial de ensinar exatamente a mesma coisa. Vais para a China, vais para a América, vais para a Austrália, vais para onde fores, as Testemunhas de Jeová têm o mesmo ensino, acreditam na mesma coisa. Portanto, existe uma... Elas chamam-lhe união, mas não é união, na verdade, é conformidade de grupo. O que é que acontece? Ai de quem puser em causa esta conformidade. Se alguém começar a questionar, se alguém começar a dizer, eu não estou a acreditar nisto, ou eu não estou a entender este assunto da forma como eles entendem, ou pôr em causa, essa pessoa lá está, é taxada, é chamada de apóstata, não é? De rebelde, de alguém dissidente, de alguém que está a pôr em causa a autoridade divinamente instituída por Deus, que neste caso são os líderes da religião. É quase como uma monarquia, não é? Que se acreditava que os reis eram colocados no trono por Deus. Aqui não são reis, mas é como se fossem. Portanto, se alguém puser em causa essa questão, não é? Ou qualquer doutrina, essa pessoa passa a ser perseguida até ao ponto de ser expulsa. Portanto, no meu caso, o que é que eu fiz? O que eu fiz foi tentar pesquisar por mim próprio o assunto, para tentar chegar às minhas próprias conclusões. Claro que falei com alguns anciãos, questionando, mas sem nunca dar a entender que estava a pôr em causa o ensino da religião. Mas o que eu percebi foi que nem eles percebiam o assunto. Nem eles chegavam a perceber as incoerências graves do ensino do sangue. E quando eu percebi as incoerências graves deste ensino, desta doutrina do sangue, que as Testemunhas de Jeová desenvolveram a partir do final dos anos 40, porque até então não havia qualquer problema com as transfusões de sangue, mas afinal, a partir do final dos anos 40, princípios dos anos 50, quando começa a ser instituída esta doutrina de que a transfusão de sangue é um pecado aos olhos de Deus, pronto, eu percebi que milhares e milhares e milhares de pessoas têm morrido por causa deste ensino em vão. Isto foi um choque para mim, porque eu acreditava neste ensino. Eu acreditava que era mesmo um pecado aos olhos de Deus aceitar uma transfusão.
de sangue. Mas quando eu percebi que isto era apenas uma interpretação, sem fundamento bíblico, sem uma base sólida, quer do ponto de vista bíblico, quer até do ponto de vista científico, porque os argumentos que as testemunhas de Jeová apresentavam, os medos e as fobias que a organização criava para com as transfusões de sangue, quando eu percebi que isso era tudo uma construção artificial apenas para serem diferentes dos outros, para poderem dizer que são mártires em nome de Deus, mártires em nome da fé, no fundo acaba por ser uma publicidade gratuita, apesar de ser uma publicidade negativa, mas não deixa de ser uma publicidade gratuita, quando alguém decide morrer em nome da sua fé, mas aquelas pessoas realmente têm muita fé em Deus, elas estão dispostas a morrer em nome de Deus. E eu percebi realmente que não fazia sentido, e para mim foi um choque, mas isto foi apenas o começo, foi o gatilho, porque quanto mais, isto é como uma bola de neve, quanto mais nós começamos a pesquisar, isto é um novelo que vai se desenrolando. Eu comecei a descobrir outras coisas, graves também dentro da organização, tanto no seu passado, na sua história, como na sua atualidade, coisas que estavam a ser escondidas e que estavam a ser abafadas dentro da religião, e eu, como ancião, até tinha conhecimento privilegiado sobre o assunto. Para mim, pronto, a minha consciência começou a dizer, não, tu não podes continuar a ser conivente com isto. Portanto, é muito complicado quando tu tens que, por exemplo, ir para uma tribuna, não é? Como é numa congregação, vais para cima de um palco e estás a fazer um discurso para a congregação e tens de dizer coisas nas quais já não acreditas. Ou és muito hipócrita, ou então é muito complicado e chega a um ponto que tu já não aguentas e tens que sair. Pronto. É claro que isto ainda levou tempo, desde que eu comecei a fazer esta pesquisa até sair foram cerca de 10 anos. Portanto, também não saí logo. Mas porquê? Porque a doutrinação é tão forte, não é? Estes grupos fazem uma doutrinação tão forte que isto fica-te gravado na mente, ficas formatado. Manipulado. Exatamente, és manipulado, és formatado de forma a só vires aquilo, é como se tivesse palas nos olhos. Mesmo que alguém te diga alguma coisa, tu não queres saber, porque aquilo que os líderes dizem é a verdade. Aquilo que eles ensinam é exatamente como eles ensinam. E só eles têm o direito de mudar o ensino. Que isso também acontece nas Testemunhas de Jeová. Tempos a tempos mudam os ensinos. Mas tu tens sempre que te adaptar aos ensinos que eles dizem. Portanto, tu não podes adiantar. Tens sempre que segui-los. E foi isto que aconteceu, assim, de uma forma muito resumida. Claro que o meu livro detalha isto tudo em pormenor, mas de uma forma resumida, isto foi um processo que durou alguns anos, mas quando eu saí convicto de que esta não era a religião verdadeira, como as Testemunhas de Jeová acreditam que é. Que esta não era, ou não é, a organização terrestre de Jeová. São expressões que eles usam lá dentro. É a organização religiosa verdadeira, ou a religião verdadeira, e a organização terrestre de Jeová. Pronto, não é. Não é, nunca foi. É mais uma religião entre centenas e centenas de religiões que existem, e neste caso, mais do que uma religião, mais do que uma seita, ou seja, um movimento que se separou de outro grupo maior, é uma seita destrutiva. É o termo que eu aplico para este tipo de grupos, eu e outros espíritos ao redor do mundo que estão envolvidos nesta dinâmica dos chamados cultos, que eu não concordo com essa palavra em português. A palavra culto, para mim, não tem o mesmo peso que a palavra seita destrutiva ou grupo de autocontrole. Portanto, quem conhece este assunto e esta temática sabe, por A mais B, que esta organização religiosa, assim como outras que existem por aí, esta não é a única, e nem sequer é das piores. Há outras tão ou mais piores do que esta, são de facto seitas destrutivas, grupos de autocontrole que formatam, enganam e manipulam as pessoas. António, mas na verdade nós estamos aqui hoje a falar por acaso, de testemunhas de Jeová, mas em boa verdade as seitas destrutivas não se aplicam só a religiões, existem noutras áreas, não é? Sim. Nós, Sim, quando sim. pensamos em seitas, pensamos logo em religião, espiritualidade, mas isto é muito mais abrangente. Exatamente. Eu, no meu livro, no livro Apóstata, eu tenho um capítulo sobre seitas destrutivas, onde eu explico, com base em bibliografia, não a minha opinião, porque a minha opinião vale o que vale, a minha opinião não vale nada, mas baseado em bibliografia de peritos, psicólogos que estudaram este tema, etc., onde eu explico que as chamadas seitas destrutivas ou grupos de autocontrole podem ser religiosas, podem ser espirituais,
podem ser terapêuticas, podem ser comerciais, podem ser políticas e por aí afora. Portanto, qualquer grupo que tenha um líder ou líderes carismáticos que manipulem os seus membros, que os façam ficar totalmente dependentes dele ou deles e controlem a sua vida até ao mínimo pormenor, podem ser catalogados desta forma, como seita destrutiva, grupo de autocontrole. Portanto, disse muito bem a Madalena que estes grupos não são só grupos religiosos. Não, longe disso. Há por aí muita coisa que não tem nada a ver com religião, mas que faz um trabalho destes, não é? De manipulação, de formatação e de controlo do indivíduo. Não acha que quando as pessoas começam a ficar infiltradas ou apanhadas nesta rede, seja lá qual seja a seita, não importa qual é a religião, qual é o O tema, grupo. Uhum. são pessoas normalmente carentes que não estão enquadradas, estão a passar dificuldades emocionais, sentem-se perdidas e querem fazer parte, querem muito fazer parte de alguma coisa. Sim. Sim, há vários fatores que podem contribuir para isso. O que mencionou é o mais comum, é o mais banal. Quando alguém está fragilizado emocionalmente, quando alguém está desorientado, não é? Neste mundo em constante mudança, com imensos desafios, com imensos problemas, a pessoa tem uma maior tendência para se agarrar a algo que lhe dê uma esperança, ou que lhe dê respostas fáceis, ou que lhe faça sentido, não é? Como objetivo na vida. Mas não só. Por exemplo, pessoas idealistas, pessoas que querem mudar o mundo para melhor, podem se envolver relativamente fácil com um grupo que promete mudar o mundo, que tem um líder carismático que diz que tem o conhecimento, o intelecto, a sabedoria, a iluminação, seja lá o que for, para mudar o mundo para melhor. Nós estamos, por exemplo, a ver agora recentemente estas ações que eu considero ações de vandalismo deste grupo que anda por aí a vandalizar certas coisas e a parar o trânsito, etc, etc. As ações deste tipo de grupos acabam por não ser muito diferentes na forma de manipulação mental que é inculcada nas pessoas que fazem parte deles, que os levam a fazer ações que normalmente uma pessoa, no seu estado normal, não o faria. E as motivações que levam as pessoas a fazer isto podem ser muitas. Podem ser por uma crença religiosa, pode ser por uma questão de idealismo. Cá está, o mundo está em perigo, eu tenho que o salvar, então eu vou fazer tudo o que eu puder na minha mão para seguir aquela cartilha que me deram de forma a mudar o mundo. E há, inclusivamente, grupos terroristas, atenção, que também são seitas destrutivas, são grupos de autocontrole que manipulam os seus membros, que formatam os seus membros, como nós temos o caso dos grupos terroristas de fanáticos islâmicos. Quem está lá dentro e é doutrinado a matar o próximo em nome de Deus, essa pessoa, se calhar há uns anos atrás, se calhar nem pensava nisso, não é? Mas ela, de algum modo, foi mentalizada de que aquilo é o correto. É aquilo que Deus espera de ti. Assim como dentro da testemunha de Jeová espera-se que alguém possa morrer ou deixar morrer alguém para não levar uma transfusão de sangue. É isso que Deus espera de ti. Portanto, estas formatações, estas ideologias, não é, extremistas, no fundo são extremistas, podem levar à morte da pessoa ou à morte de outros, acabam por ser, digamos assim, uma prática muito comum neste tipo de grupos. Uns mais que outros, obviamente, mas acaba por ser muito e relativamente comum. Nós, quando olhamos, por exemplo, para aqueles grupos no passado, como o Jim Jones, com o People's Temple, com o David Koresh, em Waco, não é? O ramo davidiano, os outros grupos que cometeram suicídio também em outros locais, ou cometeram atentados, como no Japão, com o gás sarin. A formatação que as pessoas sofreram para fazer tais coisas não é muito diferente. Portanto, o processo, e é isso que eu neste capítulo do livro que eu tenho, explico isso, claro, de uma forma muito condensada, muito resumida, obviamente, mas esta dinâmica de grupo
faz com que as pessoas façam coisas que uma pessoa normal, entre aspas, uma pessoa que está fora do grupo, jamais passaria pela cabeça. E nem consegue entender como é que as pessoas são levadas a fazer tais coisas. Desculpa, Vitorino, tenho só mais uma questão. Não, não, força, força, força. É assim, quem está de fora, e eu conheço alguns familiares de outros familiares que fazem parte das testemunhas de Jeová, neste caso, mas vamos passar isto para um conceito mais amplo. Quem está de fora, amigos, familiares, e vê alguém a ser altamente manipulado numa seita, o que é que pode fazer? Criticar não me parece que seja a solução, não é? Pois. Eu no próximo livro, que vou lançar em 2024, tenho exatamente um capítulo sobre isso. Como ajudar alguém que está envolvido numa seita destrutiva. E dou lá vários conselhos, inclusivamente também baseado em bibliografia e conselhos de peritos. No meu curso, porque eu tenho um curso online sobre seitas destrutivas, portanto, quem quiser visitar seitasdestrutivas.com vai encontrar um curso online no formato de videoaulas que eu tenho, que está disponível a todo mundo, em português, portanto, na língua portuguesa, que é acessível a pessoas de todo o mundo. Também tenho uma parte em que explico isso. Tocou aí num ponto muito importante, que é um dos pontos principais, que é um erro que normalmente as pessoas cometem sempre. Quando alguém se começa a envolver num grupo destes, a tendência é criticar, é apontar o dedo, é dizer, tu estás-te a meter com uma seita, ganha juízo. É a pior coisa que se pode fazer. Algo assim do estilo, não é? Tu sai daí, tu andas metido com esses gajos. Desculpa lá a expressão, mas é assim que as pessoas falam. Tu andas metido com essa gente, não faças isso, Só que o problema é que a pessoa, quando começa a se envolver com estes grupos, uma das primeiras coisas que eles fazem é dizer à pessoa e mentalizá-la de que a partir de agora, isto é um aviso que é dado, a partir de agora você vai sofrer oposição. Porque Satanás, porque o diabo, não quer que você aprenda de Deus. Muito bom. Porque Satanás vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para o desviar de o servir. Portanto, quando os seus familiares ou os seus amigos souberem que você está a estudar connosco, e eu estou a falar aqui das Testemunhas de Jeová, mas pode ser outro grupo qualquer, Sim. porque os argumentos podem variar, mas as técnicas são as mesmas. Atenção! Os seus amigos, os seus familiares estão a ser um instrumento nas mãos de Satanás. Porque assim, se você for desviado, você perde a salvação. Se você for desviado, já não vai para o paraíso. Pronto, este tipo de argumentos, não é? Que são usados, não é? Começam a formatar a mente da pessoa. Quando a pessoa é confrontada com a situação da oposição, ou seja, quando algum familiar, um amigo, lhe diz: tu estás a meter nisso, não te metas nisso, eu nunca pensei que fosses meter numa coisa dessas, isto e aquilo. E imediatamente à mente da pessoa, o que é que vem? Eles me avisaram. Afinal, eles têm razão. Realmente Satanás não quer mesmo... Ou seja, isto o que é que vai fazer? Vai fazer com que a pessoa ainda reforce mais a crença do grupo, reforce mais a ideologia que o grupo lhe está a transmitir, e a pessoa acaba por criar uma barreira mental com os outros. Passa-os a encarar como inimigos da fé, como inimigos daquilo que é melhor para ele. E isto nunca se deve fazer. Nunca se deve fazer esse tipo de coisas. Portanto, esse tipo de confrontação deve ser evitado ao máximo. Porque isso vai empurrar ainda mais a pessoa para dentro do grupo. Ou seja, a gente quer afastar, mas isso vai empurrar a pessoa para dentro do grupo. Mas eu explico isto em detalhe, quer no curso, quer no novo livro que eu vou lançar em 2024, que é só sobre este tema das seitas destrutivas. E como é que já fica aqui surgiu... o alerta. Ok. E como é que surgiu, entretanto, a ideia de compilares toda essa informação que vem daqueles 10 anos de pesquisa e de estudo acerca do que estavas envolvido, no fundo? Sim. Como é que surgiu a ideia de compilares isso num livro e te dedicares hoje a explicar o que são seitas destrutivas? Como é que te impulsionaste nesse caminho? Olha, é assim, eu fui convidado, antes de surgir a oportunidade de escrever o livro, eu fui convidado para dar uma grande entrevista na revista Visão. Uma entrevista de 6 páginas, bastante
bastante completa, que deu uma visibilidade muito grande a esta temática, que até então, de vez em quando, era falada. Já tinha havido outra grande reportagem em 2012, na capa da revista Sábado. Depois, a seguir, onde eu fui também entrevistado, mas nessa altura era anónimo. Portanto, eu já vinha a fazer um trabalho de ativismo em segredo, já há muito tempo. Eu, desde 2006, repara, desde 2006, quando eu comecei a questionar a questão do sangue, eu abri um blog, que ainda está, hoje ativo, apesar de eu nunca mais ter lá colocado nada, mas que ainda está ativo online, que é As Testemunhas de Jeová e a Questão do Sangue, onde eu fui partilhando aquilo que eu ia percebendo sobre o assunto, de forma a alertar outras testemunhas de Jeová sobre as incoerências e os erros, que eu considerava erros, desta doutrina. Mas, como eu estava a dizer, com esta grande entrevista da Sábado, eu fui convidado para dar uma entrevista na Rádio Observador. Logo no princípio, quando a rádio estreou, Rádio Observador, eu fui convidado para dar essa entrevista. Estava a acontecer, na altura, o Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová. Isto é em 2019. Em julho de 2019. Nessa grande entrevista, que está online, se vocês procurarem António Madaleno e Observador, vão encontrar a entrevista. Eu expliquei um pouco sobre as Testemunhas de Jeová, sobre a dinâmica de grupo dentro das Testemunhas de Jeová, sobre como é que as Testemunhas de Jeová, segundo aquilo que eu acho, não é? São formatadas e são condicionadas na sua forma de agir pela doutrina religiosa. E, entretanto, alguém ouviu esta entrevista, alguém de uma editora, Penguin Random House. Foi a editora que lançou o meu livro, sob a chancela Arena. E eles ligaram-me, logo a seguir à entrevista do Observador. Olha, ouvimos a sua entrevista, gostámos muito, achamos muito interessante. Já alguma vez pensou em escrever um livro? Eu disse, já, por acaso, já. Não nestes moldes, atenção, mas já. Olha, gostávamos de ter uma reunião consigo porque estávamos interessados em que escrevesse um livro sobre a sua história, um livro biográfico. E eu disse, sim, senhora, fui ter uma reunião com eles, onde eu expliquei, tal e qual como vocês me estão aqui a fazer perguntas, foi uma reunião de perguntas e respostas, que eles também não sabiam muito sobre as Testemunhas de Jeová, mas acharam muito interessante. E ficou logo ali combinado, sim senhora, vamos avançar com o livro. Eu comecei a escrever o livro em setembro de 2019, em dezembro de 2019 estava escrito. Foi para a edição, pronto, o processo normal, em março foi lançado. Portanto, eu escrevi o livro a convite. Foi uma encomenda, digamos assim. Foi uma encomenda da editora. Olha, escreva o livro sobre a sua vida. Então, eu escrevi. Basicamente Mudou muito a tua vida, o livro? Quer dizer, mudou. Não. A única coisa que fez foi tornar mais visível esta temática. Logo a seguir fui convidado para ir ao Gocha, fui convidado para ir ao programa Júlia, fui entrevistado também na rádio e na televisão também por outros programas, o que me tornou mais mediático, digamos assim, não é? Tornou-me mais mediático, eu já dei mais de 30 entrevistas, para vocês verem, já dei mais de 30 entrevistas em rádio, televisão, sites online, etc. Portanto, basicamente foi isso, mas agora a nível pessoal a minha vida continua a ser a mesma, continua a ser a mesma pessoa. Não alterou assim nada de especial, mas de certo modo tornei-me uma referência na chamada apostasia das Testemunhas de Jeová. Portanto, em Portugal, para as Testemunhas de Jeová são considerados um diabo, não é? Um demónio, um filho de Satanás, seja o anticristo, seja lá o que for que me queiram chamar. Para os dissidentes das Testemunhas de Jeová, que cada vez são mais ao redor do mundo, são uma referência dentro do universo da língua portuguesa. Tanto a nível do Brasil, Angola, Portugal e outros países de língua oficial portuguesa. São uma referência. Sou muito considerado, pronto, porque é assim, aquilo que eu falo e aquilo que eu digo, ao contrário do que acontece com alguns chamados apóstatas ou dissidentes, têm tendência muito para especular sobre o assunto e nem sempre se atém aos factos. Eu tento ao máximo que eu posso, sempre falar de factos. Ou seja, qualquer pessoa que ler o meu livro vai perceber que eu estou a falar de factos. Eu tenho muitas notas de rodapé, tenho uma boa bibliografia também, porque tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu afirmo,
a não ser coisas pessoais e íntimas que aconteceram comigo, obviamente isso não se pode provar, a não ser por testemunhas oculares, mas tudo aquilo que eu falo sobre a religião, eu comprovo com citações de artigos, das publicações da Testemunha de Jeová, com citações de sites que abordam o assunto, ou de notícias. Portanto, está tudo muito, muito bem comprovado. E eu esforço-me muito por isso, por ser o mais claro, objetivo e idóneo possível. E fundamentado, não é? Fundamentado, sim. Eu não estou aqui a especular, porque às vezes ouves dizer as Testemunhas de Jeová são um grupo fundado pelos maçons, por exemplo. Ouves coisas assim, desse estilo. É maçonaria, isto é aquilo que está por trás. Percebes? Especulações. Não, tudo aquilo que eu falo, eu comprovo. Aliás, o próximo livro que eu vou lançar também tem uma extensa bibliografia sobre o tema. Ou seja, tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu afirmo lá, não sou eu a afirmar, são coisas que já foram estudadas por décadas, por especialistas, por psicólogos, por psiquiatras, por peritos em seitas destrutivas, etc. Portanto, eu esforço-me por ser bastante exato naquilo que eu digo, para que qualquer pessoa que for ler e quiser ir pesquisar, ela vai encontrar a informação que eu lhe estou a passar. Ela vai poder comprovar aquilo que eu estou a dizer. António, desculpa, força. Força, Madalena, força, eu não me esqueço. É isso. Eu queria saber uma coisa. Imaginem que faço parte das testemunhas de Jeová. Se eu quiser sair, se chegar à conclusão que eu vou sair, há algum grupo, há alguma associação, há alguém a quem eu possa pedir ajuda, apoio? Ao António Madaleno, por exemplo. Não, eu tenho um grupo, é assim, uma associação, aqui há uns anos atrás, eu fiz parte de um fórum, que era o Fórum Português das Testemunhas de Jeová, que até numa grande reportagem da jornalista Ana Leal, se vocês procurarem na internet, Na Sombra do Pecado, TVI, vão encontrar essa grande reportagem. Eu também estou lá, embora na altura ainda sendo Testemunha de Jeová, apesar de estar afastado, eu apareço só a sombra, só o vulto. Sou lá identificado como ex-ancião Carlos. Nessa grande reportagem, esse grupo foi mencionado. E o que é que acontece? Esse grupo, na altura, criou, alguns membros do grupo, criaram uma associação que visava exatamente isso, servir de apoio. Só que essa associação nunca, por várias razões, nunca teve pés para andar. Ou seja, nunca acabou por nunca realizar nenhum trabalho. Depois o grupo, entretanto, dissolveu-se, acabou. Eu, entretanto, em 2015, criei um grupo de apoio no Facebook. É um grupo secreto e fechado, apenas para as pessoas que eu permito que entrem no grupo. E que também serve de apoio, embora não seja uma coisa oficial, serve de apoio para muitas testemunhas de Jeová e muitas ex-testemunhas de Jeová e testemunhas de Jeová também, que às vezes também gostavam de sair e não podem sair, porque já não acreditam naquilo, mas lá está. Se saírem, sabem que vão pagar um preço muito alto, podemos falar nisso também. E então esse grupo serve de apoio, onde as pessoas relatam as suas experiências, tiram dúvidas, falam, pronto, de coisas que precisam desabafar, situações que estão a viver com a família, com os filhos, com os pais, com isto, com aquilo, relativos à religião, e onde as pessoas realmente encontram, digamos assim, uma âncora, porque quando alguém sai das testemunhas de Jeová, ela sai sozinha, perde tudo, perde os amigos, muitas vezes perde a família, e quando digo família, podem ser pais, filhos, primos, avós, tudo, ok? Desde que as pessoas estejam dentro da religião, elas são incentivadas a deixar de falar com a pessoa ou a ter o mínimo contacto possível com a pessoa. Se forem familiares, podem ter algum contacto em casos pontuais de extrema necessidade. Se não forem familiares, então nem sequer nada, não podem. É como se a pessoa tivesse morrido. Portanto, isto é muito sério, é muito grave, é uma violação dos direitos humanos, porque a Constituição e os direitos humanos dizem que ninguém pode ser prejudicado por ter ou não ter uma religião, por deixar uma religião, etc. Mas em Portugal existem grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, que violam a Constituição, violam os direitos humanos e continuam a ter as benesses do Estado como se fosse uma religião ou uma associação de caridade, digamos assim, quando na realidade não. O trabalho que eles fazem é um trabalho apenas proselitista, um trabalho religioso, não tem instituições, por exemplo, de ajuda de caridade para os pobres, não tem infantários, não tem escolas, não tem hospitais, não tem nada.
Portanto, o trabalho é puro e só proselitismo, basicamente. E o ensino bíblico, mas no fundo o objetivo é o proselitismo. Portanto, o Estado dá, digamos assim, vantagens financeiras a estas religiões, não é? Porque elas podem comprar e vender e não pagam impostos, não é? Têm benefícios fiscais muito bons, que representam milhões, e violam ao mesmo tempo os direitos humanos e a Constituição portuguesa. É algo que nós temos vindo a tentar despertar, até mesmo a Comissão de Liberdade Religiosa, que é aquela que dá o aval em Portugal a esta situação, só que eles fazem ouvidos mocos. Dizem, pois, nós temos sabido alguns casos, temos visto relatos, na televisão, de vez em quando há estes testemunhas de Jeová que são entrevistadas e contam a sua experiência de vida. Eu tenho o meu livro onde está lá tudo claro, e qualquer pessoa pode ler, com factos, com as próprias citações das publicações, que incentivam a prática do ostracismo ou morte social, mas eles dizem que é mentira. Portanto, como a organização religiosa diz que é mentira, eles nem sequer se dão ao trabalho de saber se é realmente mentira ou não. Qualquer pessoa pode saber se é mentira ou não, basta pesquisar as publicações das Testemunhas de Jeová, não é muito difícil. Eles até têm vídeos no site oficial a ensinar como é que se deve tratar um desassociado. Eles têm vídeos, reparem, vídeos a dramatizar cenas de filhos a deixarem de atender o telefone aos pais porque eles estão desassociados. Vídeos de pais a expulsarem filhos de casa porque eles estão desassociados. Portanto, é o que temos, é o nosso Portugalinho. Não há muito a fazer. Enquanto eles quiserem, eles fazem o que querem e bem lhes apetece. Infelizmente é assim. Ninguém quer saber. Pegando nas questões familiares, quando alguém, há bocado beliscavas um bocadinho isso, quando alguém entra para, no caso, para as testemunhas de Jeová, existe esse afastamento até mesmo da família. E depois há aquela coisa que se vai ouvindo na rua e nas conversas sociais e etc., de que, por exemplo, as testemunhas só podem ter relacionamentos com outras testemunhas. Isto é mesmo real? É assim, elas podem ter relacionamentos com outras pessoas, mas são incentivadas a não desenvolver intimidade, relacionamentos sociais, de certa forma, mais íntimos com pessoas que não são testemunhas de Jeová. Porquê? Porque essas pessoas que não são testemunhas de Jeová podem desviar essa pessoa da fé, não é? Da crença religiosa. E depois há aqui outros fatores, que é, tu és muito amigo de alguém que não é testemunha de Jeová. Esse alguém que não é testemunha de Jeová celebra o Natal, celebra os aniversários, celebra outras festividades, convida-te, e tu dizes sempre que não podes, não vais, não fazes. Não. Portanto, torna-se muito complicado teres uma associação com uma pessoa que está sempre a convidar para fazer coisas que tu encaras como sendo erradas aos olhos de Deus. Portanto, acaba por haver um afastamento e um isolamento social. E isto acontece nas testemunhas de Jeová, como acontece em outros grupos de autocontrole e seitas destrutivas, que é, tu és mentalizado de que fora do grupo é tudo mau. Dentro do grupo é tudo bom. Dentro do grupo, o que lá é ensinado é para o teu proveito. Não é? Tudo aquilo que é feito e decidido lá dentro pelos líderes é para o teu benefício. Tudo o que são conselhos externos, tudo o que são informações exteriores, cuidado. Cuidado, porque pode ser Satanás que está-te a passar uma rasteira, não é? Satanás pode estar a querer desviar, não é? Por isso é que, por exemplo, os jovens de Jeová são desincentivados fortemente de ir para a faculdade. Eles não dizem, vocês não podem ir para a faculdade. Eles nunca dizem isso. Agora, o que eles comparam é a faculdade com coisas erradas. Ou seja, eles usam muitas mensagens subliminares de forma a fazer com que as pessoas sigam aquilo que eles estão a dizer, sem nunca dizerem de forma direta para fazerem aquilo que eles estão a dizer. Estás a perceber? Por exemplo, se eu disser a faculdade é um perigo para a espiritualidade, é um ambiente mundano, é um ambiente onde há drogas, onde há sexo imoral, onde há ensinos que podem pôr em causa a fé na Bíblia, ou a fé em Deus, etc, etc. Eles não estão a dizer para tu não ires. Mas indiretamente eles estão a pôr na tua mente e na mente dos teus pais, que são eles que pagam-te a faculdade, de que aquilo é mau, que aquilo é um perigo. Portanto, qual é a mentalidade que é criada? É desincentivar fortemente
a faculdade. Eles chegam a fazer comparações ridículas. Eu lembro-me de um discurso que até está online, até está eu tenho um site onde tenho um artigo escrito sobre isso, onde eu explico isso em detalhe, com citações, no meu livro também, mas ali tem um vídeo que eu pus de um membro do corpo governante, que é digamos assim, é tipo o colégio cardinalício das Testemunhas de Jeová, onde estão os líderes de topo, em que um membro do corpo governante compara a ir à faculdade a dar um tiro na boca. E ele diz, houve um caso de um homem que deu um tiro na boca. Assim, enfiou o cano da espingarda e bum, deu um tiro. E sobreviveu. E ele pergunta, será que por ele ter sobrevivido você também ia dar um tiro na boca? Da mesma forma, por alguns irem para a faculdade e continuarem a manter a sua fé, será que você vai arriscar? Estás a perceber a comparação? Ou seja, eles comparam ir para a faculdade com isso, a dar um tiro na boca, quer dizer, corres o risco de morrer, que é o mais certo. Portanto, é este tipo de argumentos, estás a ver, que martelados vez após vez, semana após semana, ano após ano, em discursos, em publicações, etc., faz com que as pessoas, e os pais também, os jovens e os pais, fiquem com receio de ter um curso superior. Quando em outras religiões, até as pessoas são incentivadas a ter a sua formação, porque faz falta no mundo do trabalho hoje em dia, é melhor ter do que não ter, apesar de, infelizmente, por exemplo, no mercado de trabalho português sabemos que é complicado, mesmo tendo um curso superior, é complicado arranjar trabalho de qualidade, mas é mais fácil de arranjar um trabalho de qualidade com um curso do que sem um curso, não é? Portanto, mas isto, repara, isto não é só em Portugal, porque este ensino é feito em todo o mundo. Isto é universal. Portanto, as pessoas são doutrinadas desta forma, através de mensagens que são bombardeadas constantemente e acabam por seguir aquilo de um modo muito, muito fiel, muito literal. Porque depois tem a António, agradar a Deus. a Madalena há bocadinho falava na questão da fragilidade emocional para eles entrarem, não é? Agora, com o que tu estás a dizer, isso também não será uma forma estratégica deste tipo de seitas ou de grupos, de não só se desresponsabilizarem, digamos, mas também de manterem algum nível de cultura baixa para poderem manipular mais facilmente? Ora está, bingo! Exatamente, é isso mesmo. Sim, é assim, nós lembramos já no passado como é que a Igreja Católica atuava, Uhum. não é? As pessoas na Idade Média e em épocas similares, as pessoas, quanto menos cultura tivessem, menos escolaridade tivessem, mais facilmente eram manipuladas. A Reforma Protestante vem de onde? Vem quando há uma explosão de conhecimento bíblico, em que a Bíblia é disponibilizada pela língua comum, não é? Porque até então era só o latim, só aqueles que estudavam, não é? Normalmente era o clero, só que conhecia o latim, portanto as pessoas estavam na missa, ou estavam na igreja, estavam ali a ouvir o ló, as pessoas sabiam lá o que é que ele estava para ali a dizer, não é? A partir do momento que a Bíblia se torna, ou é que é traduzida na língua comum, e começa a ser divulgada, e que as pessoas começam a perceber, espera lá, mas a Bíblia diz isto, mas eles estão a fazer isto, ou a Bíblia diz isto e eles estão a dizer aquilo, e há então depois uma revolta, entre aspas, espiritual, religiosa, que depois vem desembocar na chamada Reforma Protestante. Da mesma forma, todos os grupos religiosos que são fechados, que têm um controle e que querem ter um controle sobre os seus membros, não querem que eles tenham um pensamento independente, não querem que eles tenham um pensamento crítico. E como é que tu desenvolves o pensamento independente, o pensamento crítico, analítico, etc.? É com conhecimento, é quando és exposto a conhecimento, é quando te dão ferramentas para tu desenvolveres a tua capacidade de análise, a tua capacidade crítica. A partir do momento que tu vais para uma faculdade em que tu és obrigado a estudar, e a estudar de uma forma séria, objetiva, com factos, não é? Com estudos científicos, artigos de académicos, etc., e tu começas a perceber, lá, eu não posso aceitar algo só porque alguém me diz que é assim. Mas porquê que é assim? Porquê que não é Para, assim? para as seitas isso é um veneno. Obviamente. Isso põe em causa o monopólio do conhecimento que eles têm. Portanto, António, é natural que eles não queiram que as pessoas estudem. Quanto mais burrinhas, entre aspas, burrinhas no sentido de obterem conhecimento, não no sentido de intelecto, porque as pessoas não são burras intelectualmente, mas quanto mais isoladas forem dentro do grupo e menos conhecimento externo obtiverem, melhor para serem manipuladas.
António, há bocadinho falavas dos direitos humanos. A questão da proibição das transfusões sanguíneas não é também um atentado, aos direitos humanos? Uh, eu penso que aí temos que ver noutro prisma, porque é assim, a decisão de aceitar ou não aceitar uma transfusão de sangue é individual, não é? À partida, é individual. Ou seja, as pessoas são doutrinadas a acreditar que aquilo é um pecado e elas decidem não aceitar. Portanto, aí eu acho que já não vai ao encontro da violação dos direitos humanos de outro, porque é a própria pessoa que decide, eu não quero uma transfusão de sangue, porque é ensinada que aquilo é um pecado aos olhos de Deus. Agora, o que a maior parte das pessoas não sabe é que uma testemunha de Jeová que aceita uma transfusão de sangue, consciente de que está a aceitá-la, porque às vezes já tem havido casos, e há casos que a transfusão é dada sem a pessoa saber, às vezes até há ordens de familiares, a pessoa está inconsciente e o familiar diz, epá, não, ele não quer, mas eu quero salvar-lhe a vida, dele a transfusão de sangue, ele não precisa de saber. Há muitos casos desses. Portanto, nesses casos, o que acontece com uma testemunha de Jeová é que ela é considerada dissociada. Ou seja, ela é expulsa do grupo, é como se ela dissesse, eu não quero ser mais uma testemunha de Jeová. Ao aceitar uma transfusão de sangue, é como se ela dissesse, eu não quero ser mais uma testemunha de Jeová. Quando na realidade não é isso que ela quer. Ela queria apenas salvar a sua vida. E aí sim, aí eu já considero que essa pressão exercida sobre a pessoa, que é estar entre a espada e a parede, ou tu morres, ou corres o risco, atenção, corres o risco de morrer para não levar uma transfusão de sangue, ou então és expulsa do grupo, não é? É dissociada. É como se fosse ela a dizer que não quer ser mais testemunha de Jeová, mas na prática ela está a ser expulsa, e perdes todos os teus familiares e perdes todos os teus amigos dentro do grupo. Portanto, aqui é uma escolha de vida ou morte um bocado entre a espada e a parede. Não é? Eu aí sim, acho que aí já entra uma questão de direitos humanos. Agora, se a pessoa estiver consciente, independentemente de estar certo ou errado, dela, está certa ou errada na escolha, mas se a pessoa estiver consciente e disser, não, eu não quero levar uma transfusão de sangue, porque isso para mim é uma violação. É uma violação. E é assim que é apresentado muitas vezes pelos testemunhos de Jeová. É uma violação da minha pessoa. Eu não quero. Eu prefiro morrer, eu prefiro correr risco de vida, prefiro que me deem outras coisas que tenham à disposição, mas eu não quero uma transfusão. Pronto. E os médicos têm a obrigação de aceitar isso. Têm a obrigação de respeitar a vontade do paciente. E eu concordo com isso, porque ninguém pode fazer uma intervenção no teu corpo sem tu quereres. Quer dizer, esteja certo ou errado com essa decisão, mas é a tua decisão pessoal. E eu aí acho que tem que ser respeitada. Mas o problema é o que está por detrás, não é? Que vem desde a doutrinação até esta pressão de grupo para não aceitar. E aí sim podemos ir para o campo da violação dos direitos humanos. Provocação pura. Esse Jeová não é muito misericordioso, pois não? É o Jeová das testemunhas de Jeová. Sim. É assim, elas apresentam Jeová, portanto, apresentam o Deus bíblico como sendo um Deus misericordioso. Mas, ao mesmo tempo, com este tipo de doutrina, acabam por fazer dele um Deus que requer sacrifícios humanos. Okay. E aí já não será um Deus misericordioso. Aliás, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, não é? E lembramos como é que Jesus Cristo lidava, eu agora estou-me a reportar aos Evangelhos, não é? Para quem acredita, quando olhamos para os Evangelhos e vemos como é que Jesus atuava, como é que Jesus agia com pessoas que estavam com problemas de saúde, problemas difíceis, problemas, muitos deles, crónicos. Eu lembro-me daquela passagem daquela mulher, segundo os Evangelhos, que estava com um fluxo de sangue, portanto, uma hemorragia constante, há 12 anos, e diz o relato dos Evangelhos que ela furou por meio da multidão para chegar a Jesus, porque acreditava que Jesus a podia curar. E tocou na orla da veste dele, e diz o relato bíblico que sentiu o poder de Jesus, e ela imediatamente foi curada. E Jesus sentiu esse poder sair dele. E diz, quem me tocou? E Jesus estava rodeado de muitas pessoas. E os discípulos diziam, Senhor, estamos aqui no meio desta multidão toda, como é que estás a perguntar quem é que me tocou? Não, e ele disse, não, eu senti sair poder de mim. E então a mulher que estava perto de Jesus disse, Senhor, perdoa-me, fui eu, mas eu já estou a passar por este problema há muitos anos. E Jesus, compassivamente, disse, a tua fé te fez ficar boa. Está em paz. Ou seja, ela violou a lei mosaica, porque a lei mosaica, a lei de Moisés, dada aos judeus,
dizia que ninguém que tivesse impuro, e neste caso um fluxo de sangue era considerado impuro, poderia ter contacto com outras pessoas. Muito menos passar por meio de uma multidão e agarrar outra. Mas Jesus, ele podia ter dito, tu violaste a lei de Deus, apedreja-na, não é? Não, Jesus não disse nada disso. Jesus nem disse o que era. Disse, olha, a tua fé te fez ficar boa. Está em paz. Portanto, este exemplo e outros, como por exemplo um homem que estava com a mão ressequida, diz o relato bíblico, e foi ter com Jesus num sábado. E Jesus curou, e os líderes religiosos disseram, estás a curar um homem no sábado? E Jesus diz, olha, se um animal de vocês cair num buraco, vocês não vão lá tirar? Quanto mais este homem merece ser curado num sábado. Portanto, nem biblicamente existe sustentação para alguém recusar salvar a sua vida por causa de uma lei de Deus. Estás a ver? Yeah. António, só para terminarmos, porque estamos mesmo a pisar a linha, Sim. falou num curso, que dá cursos sobre seitas. O que é que se aprende num curso sobre seitas? Em que consistem essas formações? Desculpa, Ok. mas fiquei curiosa. Ok, eu comecei a dar este workshop, comecei por dar um workshop, criar um workshop presencial, a falar sobre a temática das seitas destrutivas. Eu considero isto um serviço social, digamos assim, ou seja, dar a conhecer às pessoas o que são este tipo de grupos, como é que podem ser identificados, quais as suas características. No fundo, ajudar as pessoas a não caírem vítimas destes grupos. Porque se a pessoa tiver conhecimento de como é que eles atuam, como é que eles recrutam, como é que eles formatam, a psicologia usada por trás deste tipo de grupos, a forma como as pessoas são manipuladas, a forma como isso impacta nos seus relacionamentos, como é que isso impacta na sua mente, não é? E na sua forma de viver, na sua personalidade, etc. É um assunto que é estudado há dezenas de anos. Em Portugal, não. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, este tipo de estudo, este tipo de informação já está publicada, disponibilizada há dezenas, desde os anos 70, quando começaram a surgir estes grupos em força, não é? Que esta informação existe. Em Portugal, vocês, onde é que veem esta informação? Veem na Netflix, um ou outro documentário, veem na HBO, um ou outro documentário. De vez em quando aparece uma notícia como esta do Reino do Pineal, que até veio na capa da Visão. Falou-se um bocado no assunto, levantou-se um pouco o véu sobre este tipo de grupos, mas ninguém sabe nada sobre eles. E aí eu senti, há uns anos atrás, que era importante de tornar esta informação disponível. Portanto, o meu curso, que agora é curso online, em formato de videoaula, serve exatamente para isso, para consciencializar as pessoas, para informar as pessoas do que são e como elas podem ajudar outros e ajudar-se a si próprias para não caírem vítimas. Perfeito. Muito rapidamente, psicologia das seitas destrutivas e grupos de autocontrole. Para quando o lançamento? Já há uma previsão? Em 2024, ainda não tenho datas. Ainda não tenho datas e não sei se o título final vai ser esse. Eu espero que sim, foi o título que eu escolhi, mas sabes que isto das editoras, eles também têm uma palavra a dizer. Mas eu considero que vai ser um livro que vai ser uma pedrada no charco. Porque vai desmascarar este universo. Porque em Portugal, eu digo, em Portugal não existe informação sobre este assunto. Nos Estados Unidos tu vês livros de muitos autores sobre este assunto, de muitos especialistas. Em Portugal não tem existido. Portanto, eu estou a ser pioneiro nesta área da informação sobre este assunto, como base, lá está, como base em bibliografia sobre o tema. Não é o António Madaleno que está a dizer, porque o António Madaleno tem a sua opinião, obviamente, mas é uma opinião que é sustentada em académicos, em peritos, neste tipo de grupos. Muito bem. Bom, chegamos ao fim. O tempo é curto para a nossa conversa, mas é o que é possível. Obrigada pela sua presença, pelo seu testemunho. Obrigado. E nós despedimos-nos de mais uma edição. Desta vez falamos com um grande ativista, António Madaleno, que também tem umas brincadeiras de karaoke já agora, mas procurem na internet e vão encontrar. Escapou! É verdade, Senão tinha-me colocado aqui a cantar. A sorte é que eu não sabia. Depois fugiam todos, não é? Para uma próxima oportunidade, quem sabe. Gratidão pela presença. Olha, obrigado eu pelo convite.
por esta conversa. Muito obrigado. E nós até à próxima no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer.